Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Em Movimento. E hoje eu trouxe um tema muito interessante que é muito frequente no meu consultório. Pacientes, dois pacientes com exatamente a mesma doença não respondem exatamente ao mesmo tratamento. E por quê? Porque a gente sabe que a doença não é a mesma em cada pessoa. E existem muitos fatores que interferem nessa diferença e a gente chama isso de medicina de precisão. E hoje eu trouxe um convidado muito especial para falar sobre medicina de precisão na área da psiquiatria. Dr. Guilherme Fracasso, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Em Movimento e vamos tentar esclarecer esse assunto tão fascinante e tão interessante e acho que tão novo, né? É verdade. Primeiro, muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz, Fico honrado em estar aqui participando do teu programa Em Movimento. E eu estou aqui para ajudar todo mundo a entender melhor o que é essa medicina de precisão aplicada à psiquiatria. E a gente tem uma relação muito íntima entre a psiquiatria e a reumatologia no aspecto de dor, de inflamação, mas acima de tudo, nas superações desses desafios. Exatamente. E na reumatologia nós vemos muito isso, O paciente que segue a risco o tratamento, mas que por algumas razões não consegue responder bem aquele tratamento padrão, considerado padrão, E como é que a gente pode transpor isso na psiquiatria e como tu encontraste soluções para essas situações? Sabe que eu fiquei pensando, quando um paciente chega para mim e diz, olha, eu faço tudo certo e mesmo assim não resolve. E a pergunta que me ocorre é, eu faço tudo certo para quem? Quem é que diz o que é certo e o que não é? Então, essa indicação padrão, ela nos dá sobre a grande massa da população, sobre a média das pessoas. No entanto, se a gente pega um quadro, por exemplo, de depressão, a depressão cronificada, que chega na queixa do seu consultório ou no meu, com dor crônica, com desmotivação e ansiedade, olha, a depressão ela se divide em várias partes, em várias expressões. E cada uma dessas expressões, ela representa um funcionamento cerebral diferente. Então, o que acontece é que a gente dá um tratamento e tem 37% de chance, 1/3 de chance de a pessoa responder bem na primeira intervenção. Por que acontece isso? Porque são 3 doenças distintas. E para a gente fazer isso hoje, a gente não só infere a partir das queixas do paciente, a gente pode usar mão de alguns recursos, especialmente o que eu tenho praticado bastante, que é o teste genético. Isso tem ajudado demais. Muito interessante, isso é muito interessante, E quando tu explica, então, que o sofrimento tem essa base biológica, essa base genética e misturado com o ambiente também, que tem uma influência junto, não é fraqueza, não é falta de esforço, não é a pessoa não está fazendo o suficiente, Como que a gente consegue transmitir isso para o paciente e motivar ele a fazer diferente? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e às vezes é difícil a gente entender e aceitar isso, que o cérebro não é o indivíduo e o indivíduo não é o cérebro dele. Às vezes, tem uma fusão e a pessoa acha que eu estou assim deprimida porque eu quero. A coisa mais interessante, tu vê assim no consultório ou mesmo dia a dia, uma pessoa ansiosa e outra diz, se calma. Sim, se eu pudesse me acalmar, eu estava calma, não estou assim porque eu quero. Então, o que acontece, O cérebro, ele faz uma leitura do ambiente e fazendo a leitura desse ambiente, conforme o banco de dados que ele tem, ele dispara um protocolo, vamos chamar assim, de processo, vai desencadear, tipo um efeito dominó de várias reações bioquímicas que resultam, então, no estado que a pessoa vivencia. O que acontece, então, é que, de novo, o cérebro é um órgão e o indivíduo não tem um controle disso. Uma vez que a gente entende isso, a gente pode entender, olha, quais são esses processos biológicos que faz a pessoa chegar nesse ponto. O que acontece que algumas pessoas conseguem se acalmar e outras não. Até pouco tempo, o que a gente podia fazer em relação a isso era indicar tratamentos como mindfulness, meditação, e ajuda bastante de fato, ou ainda a pessoa vai fazer exercício físico, ajuda demais, ou mesmo numa outra dimensão relacionada à alimentação, onde, olha, talvez ingira menos cafeína, menos estimulantes, também ajuda. O que a gente consegue fazer hoje é muito diferente disso. O que a gente faz hoje é identificar, no caso de cada indivíduo, como que ele metaboliza, como ele codifica
como o gene dele codifica a enzima relacionada, por exemplo, ao estresse. Então, a gente conhece muito bem o HPA, o eixo do estresse, e os receptores relacionados ao eixo do estresse. Agora, se tu, por exemplo, tiveres uma condição de metabolizar rápido, né, algum neurotransmissor, ou ainda de ter uma tendência a detectar estímulo, liberar mais cortisol frente ao estresse comum, isso é uma particularidade tua, talvez diferente de mim, diferente de outro. Na hora que a gente consegue descobrir isso, a gente consegue orientar melhor o tratamento, para além das medicações, em relação aos hábitos de vida. Perfeito. Eu venho trabalhando com isso há muitos anos, né? No controle das nossas doenças autoimunes, né? Que a gente chama entrar em remissão, já que a gente não pode ainda falar em cura dessas doenças. Exato. E para entrar em remissão, não basta simplesmente tomar um remédio, né? Então a gente tem que ter todo um manejo, que hoje em dia se chama medicina de estilo de vida, mas né, quando eu iniciei nem tinha nome. E é exatamente isso, é a alimentação certa, exercícios para o corpo, controle de estresse, um sono reparador, né? Porque se a gente não dorme bem também, a gente não consegue desconectar e metabolizar algumas coisas para que a inflamação baixe. Então, é um conjunto de fatores que vai levar a esse controle. Então, eu fico muito feliz de ver que na psiquiatria também, porque tentando voltar um pouco assim, na artrite, a gente antigamente falava muito com o paciente, como é que tu estás? Né? Estou melhor. E o paciente normalmente tem Alzheimer, né? A gente não lembra como é que estava antes, né? Como é que era a vida antes da doença, né? E então a gente ficava com aquele parâmetro muito subjetivo, né, de melhora. E o paciente ia evoluindo com deformidades, porque a gente também não tinha tratamentos tão eficazes como temos hoje em dia. E o fato de se descobrir cada vez mais os mecanismos da doença fez com que a gente tivesse que criar estratégias mais objetivas de medir a atividade da doença. Então, aonde que na psiquiatria já existem essas estratégias que a gente pode não ficar tão subjetivamente falando? Deixa eu pegar esse exemplo que tu trazes, que é muito rico, né? O indivíduo precisa dormir melhor para diminuir a atividade inflamatória, né? Então, isso é bem conhecido, a gente sabe bem disso. Agora, o que é dormir melhor, né? Então, quando a gente chega e vai aplicar, né, a medicina do estilo de vida, a rotina do indivíduo, e diz, olha, tem que dormir pelo menos 8 horas, de 7 a 9 horas, e então às 9 horas da noite tem que ir para a cama, para as 10 pegar no sono, e às 5 da manhã, às 6 da manhã tá a milhão para poder render e performar. Tá bem. Só que e se o indivíduo tiver um polimorfismo, a gente pode chamar de mutação, assim, mas um polimorfismo dos genes CLOCK, PR2 ou PR3, que são genes relacionados ao cronotipo. Então, o indivíduo que, por exemplo, para ele vai dormir bem de verdade às 2 da manhã e vai acordar às 10. Então, ele tem uma biologia em que ele precisaria deitar tarde e acordar tarde. E a gente está tentando encaixar ele num aspecto social para poder fazer a coisa funcionar. Então, no momento em que a gente consegue fazer um exame que avalia, de novo, uma tendência a um funcionamento biológico, porque isso é um grande preconceito, né, que até mesmo eu tinha muito tempo atrás, que é fazer exame genético para quê, né? Assim, quase que uma ideia de, mas que bobagem isso, porque afinal de contas, tu vai fazer pela genética, tu vai ver se ele tem depressão, bipolaridade, ansiedade. Porque se a gente pega para ver estrutura, né, cromossômica, para ver se ele tem uma deficiência de um alelo longo, curto, se ele tem deficiência de... É uma outra discussão. Então, isso é uma coisa importante para a gente entender. Quando a gente está discutindo a medicina de precisão aplicada à psiquiatria, o que a gente está discutindo são os impactos, né, da genética daquele indivíduo nas enzimas e nos receptores relacionados ao que a gente vem discutindo. Então, se ele tem um polimorfismo, né, o que é um polimorfismo? Polimorfismo é uma variação dentro do esperado, dentro da genética, que vai numa direção diferente do que seria o padrão tradicional. Então, ele tem esse polimorfismo que faz com que ele funcione de uma forma diferente. No momento que a gente consegue visualizar isso, a gente entra com a intervenção direta para isso. E a tua pergunta foi, onde é que a gente vê isso na psiquiatria?
algo muito próximo, possivelmente, do que tu vê no consultório. Porque tu, hoje em dia, pergunta, está dormindo bem? Que horas está dormindo? Como é que está? Não está dormindo? Então, tu consegue ver uma arquitetura do sono, e a gente consegue fazer isso hoje em dia, né, para ver se ele está com menos inflamação. No meu interesse, se ele está tendo, né, um sistema linfático, uma limpeza do sistema cerebral para proteger de demência. Então, super importante. A questão de alimentação, exercício físico, tudo isso com intervenções que hoje a gente pode chamar de genoguiadas. Então, o que eu tenho feito hoje no consultório, eu faço um mapa genético desse funcionamento biológico do indivíduo, em que a gente consegue estratificar por elementos da rotina e fazer com que ele tenha, então, uma vida melhor conforme a sua propensão biológica. Então, para ele parar de brigar com o próprio corpo. Essa é a ideia. Muito bom. E exatamente, uma das coisas importantes também na reumatologia, quando a gente começou a aplicar, né, esse conhecimento de biomarcadores, de entendimento, né, do padrão daquela pessoa, não fazia mais sentido a gente manter também o estilo de atendimento, né, pontual, né, em consultas pontuais, porque se é uma doença crônica, se ela veio sendo construída ali, né, ao longo de muitos anos ou décadas até chegar na manifestação clínica e dela até chegar no diagnóstico, que muitas vezes existem atrasos diagnósticos, a gente não vai resolver isso em consultas pontuais. Então, para mim faz muito mais sentido fazer um acompanhamento continuado desses pacientes. Então, a gente tem momentos de encontros em consulta, mas a gente tem que ter um trabalho entre as consultas e com isso eu faço planos de acompanhamento, então, para manter aquele paciente em acompanhamento. Numa fase inicial, que é colocar em remissão, e depois manter esse paciente em remissão. Eu não sei se isso faz sentido, como é que tu tem trabalhado também dessa forma? Faz todo sentido e mais do que isso, né? Isso me evoca um conceito importantíssimo na aplicação da neuropsiquiatria, que é a neuroplasticidade. Porque quando a gente fala em genética, a pessoa muitas vezes, né, acha que, então ele é assim e pronto, eu sou assim, não posso fazer nada sobre isso. E hoje a gente sabe, através da epigenética e da interação ambiente com a biologia, que a nossa expressão genética, ela depende e varia conforme as experiências que a gente tem. Por que isso nos importa? A neuroplasticidade é uma mudança da conformação estrutural do cérebro que faz com que a gente aprenda. Então, se isso aqui está quente, eu boto a mão, está quente e é muito intenso e me gera um registro sobre isso, bom, a próxima vez que eu sentar aqui, me convida de novo, hein? Eu vou botar a mão aqui, vai me queimar, e eu já vou saber disso. Acontece que se esse convite acontecer só daqui a 5 anos e esse registro tiver sido forte o suficiente, eu vou esquecer. E vou botar a mão de novo, vou me queimar de novo. Por quê? Eu preciso induzir neuroplasticidade, eu preciso induzir aprendizado. O detalhe é que isso está sendo induzido o tempo inteiro. As nossas experiências de dia a dia induzem aprendizados. A diferença é que eu posso ter uma neuroplasticidade auto-induzida. E para ter uma neuroplasticidade auto-induzida, ou seja, um aprendizado que eu mesmo evoco, isso precisa de um programa, precisa de uma estratégia. E como eu bem disse, ou é muito intenso ou é frequente. Se amanhã a gente está de novo aqui e eu me queimo de novo, e de novo, e de novo, ou seja, a rotina sustentada faz com que o meu cérebro aprenda. E uma vez que ele aprende, ele vai consolidando isso. Então, a solução para esse desafio de como que eu mudo um hábito é uma implementação de uma rotina em que faça sentido. Então, esse desenho de rotina desenhada, ela depende, na questão específica da neuropsiquiatria, das tuas redes cerebrais. Outra temática agora. Tamara, rapidamente, eu juro que vou ser muito rápido. Gente, presta atenção, é super importante isso. Eu não sei se alguém já teve ou tem TDAH, ansiedade, depressão, alguma doença. Não vou falar de ninguém específico e nem vou dar um diagnóstico qualquer. É simplesmente uma explicação da dinâmica de como é que funciona. Aqui é importante, são 4 redes cerebrais, uma rede sobre ruminação e pensamento, uma rede sobre o que eu dou atenção para as coisas ou dou valor para as informações e uma rede sobre execução e uma outra rede sobre recompensa. Por que isso é importante? Porque se eu tenho uma alteração na relação dessas redes, por exemplo, na rede de saliência, que eu dou carga para isso, eu estou falando contigo e prestando atenção em muitas coisas. E essas muitas coisas, elas vão fechando a minha visão sobre o que a gente está discutindo e vão abrindo outro pensamento. Então, para quem tem um cérebro que funciona desse jeito, por exemplo, a pessoa que vai para a cozinha fazer alguma coisa, o que eu vim fazer aqui mesmo? Ficou pensando em tantas coisas, chegou lá e não sabia mais o que eu estava fazendo. Então, tem
um desequilíbrio entre essas redes. E para cada tipo de rede, né, então tem uma configuração de rede do tipo TDAH, do tipo de ansiedade, do tipo depressão, enfim, são tipos. E para cada um desses tipos, tem uma orientação específica sobre que rotina mais se encaixa para isso. Considerando o sono, alimentação, exercício, manejo de estresse, relações sociais, super importante, e também evitar comportamentos de risco. Então, para cada indivíduo tem uma rotina para isso. E uma vez que a gente tem essa rotina bem definida, isso faz com que o indivíduo não precise ir toda semana no psiquiatra ou toda semana no reumato. Tem um plano de tratamento e que ele vai acompanhando a partir da sua percepção de como é que está a rotina. E aí tem uma estratégia de journaling, de fazer um diário, em que ele vai acompanhando isso para poder ter. Então, isso implementa, para o indivíduo que tem TDAH, essa rotina é para o indivíduo geral. Agora, se ele faz um exame genético e consegue perceber, né, que precisa mudar a alimentação, o horário de sono ou exercício, bom, aí a gente já tem uma rotina completamente customizada, personalizada para aquele indivíduo, que é dessa forma que hoje em dia eu tenho trabalhado. E isso faz com que não precise toda semana no consultório, pelo contrário, né, uma vez que tem a doença em remissão, seja ela dependência química, seja ela o TDAH, seja ela, enfim, tem remissão, a gente consegue fazer um acompanhamento, né, mais à distância, vamos chamar assim, e aí com visitas menos frequentes. Uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha jornada é sobre posicionamento, né? E é o que eu tenho transmitido atualmente para os meus mentorados também, sobre como mostrar, tu já é bom tecnicamente, mas as pessoas precisam saber, porque quem não é bom tecnicamente está se mostrando. E quem é leigo não sabe distinguir. Exato. Né? Quem é leigo no assunto, né? Então, tirar esse ego, eu acho que é o primeiro ponto, né? Das pessoas que são boas, elas geralmente têm uma autocrítica muito grande e um medo de errar e se posicionar frente aos colegas. Então, tirar totalmente esse ego, essa vaidade, essa vaidade e olhar para quem a gente está tentando beneficiar, que é o nosso paciente, né? Acho que isso é o mais importante. É isso. Mas eu queria voltar num assunto, assim, porque tu me contou várias coisas, né? E me mandou umas imagens muito interessantes sobre essa parte genética e essas conexões. E eu gostaria que tu explicasse um pouco mais sobre isso. Eu trouxe até aqui uma imagem muito curiosa. Traduz aí para nós. O que quer dizer toda isso? É o nosso cérebro? O que é isso? Isso é curioso, né? Isso é um exame extremamente recente que eu recebi agora em maio. Tá? Isso é de uma paciente, eu tapei lá o nome dela lá no canto, né? À nossa esquerda aqui. Por quê? O que acontece? Tá? Quando a gente fala em teste genético, escuta, eu sou, sei lá, eu sou ansioso, sou depressivo, as pessoas têm essa fantasia. Não é sobre isso o nosso trabalho. O trabalho é o seguinte, vamos entender, com licença, deixa eu subir aqui. Pode levantar. Deixa eu levantar. Aqui, por exemplo, a gente tem um gene muito conhecido, que é o MTHFR. Esse gene aqui, ele codifica uma enzima. O que essa enzima faz? Foi para lá, tá esse aqui, ó. O que ele faz? Será que tem como trazer para cá? Para o centro. Bom, tudo bem, deixa ele lá, eu falo sobre ele depois. Tá vindo para o centro, maravilha. Então, o MTHFR, o que ele faz? Ele transforma ácido fólico, está lá em cima, em L-metilfolato. E por que isso é importante para nós? Porque o L-metilfolato, ele vai ser a base para construir diversos neurotransmissores. Tá? Bom, e daí? E daí que é o seguinte, essa paciente, que é uma mulher de fato, tem um polimorfismo, que é 677, está aqui, verdinho, 1298, vermelho, está aqui. Então, com 61%, é isso que ela consegue transformar. Significa o quê? Ela pega o ácido fólico, vamos dizer 9, vamos falar grosseiramente. Então tem 9, deveria entregar 9 L-metilfolato e produzir 9 neurotransmissores. Só que ela pega 9 e só entrega 6. Então ela está devendo aqui 3 ou 4 neurotransmissores. E neurotransmissores, o que são isso? São hormônios, vamos brincar assim. São moléculas, mas vamos brincar que são hormônios, que as pessoas entendem mais facilmente. Então é dopamina, noradrenalina, serotonina e alguns outros. O que isso faz? A pessoa tem ansiedade é porque tem uma desregulação disso. Ela tem um vício, ela come de maneira compulsiva, tem uma desregulação disso. Então na produção está diminuído. Tá? Mas se a gente for ver o consumo, se a gente pensar em consumo, se a gente viesse para o outro lado, vamos dizer que a gente conseguir empurrar esse painel para lá, será que a gente consegue empurrar e vir para o lado de cá? Ou pegar pelo menos, isso, olha que maravilha, tá? Então, no consumo, essa enzima aqui, ó,
a MAO-A é como se fosse a faxineira. Ela vê o neurotransmissor lá e ela tira para fora isso. Não, isso aqui, vamos limpar. Então, isso aqui é como se consumisse os neurotransmissores. E aqui, a gente vê, se ela tem um polimorfismo de ser um MAO-A rápido, significa que ela rapidamente retira os neurotransmissores ali. Se é um polimorfismo devagar, slow, significa que ela consome pouco, ela consome menos os neurotransmissores ali. Então, eles ficam agindo por mais tempo. Agora, a gente consegue ver, da mesma maneira, tem outra enzima que se chama CONT, que está mais para o cantinho aqui ainda. Ó, enzima CONT, por exemplo. Ó. Então, isso aqui é um gene que codifica essa enzima, e essa enzima é que transforma, né, norepinefrina, noradrenalina em adrenalina. Ela consome, não é que ela transforma, ela consome norepinefrina, adrenalina, ela consome também dopamina, ela consome. Significa o quê? Se eu estou aqui, assim, talvez precisando de uma gratificação, eu preciso comer um doce aqui, eu vou lá e como o doce, eu tenho um banho de dopamina, que legal, serotonina, que legal. Só que se eu tenho um metabolizador rápido, eu rapidamente consumi isso e logo eu preciso mais. Então eu preciso mais. Agora, imagina só o indivíduo que ele produz pouco, né, e consome rápido. Então, coitado dessa pessoa, porque afinal de contas ele produz pouca dopamina, né, ele transforma em pouca dopamina e o pouco ele tem e rapidamente consome. Mas assim, pode ainda ficar mais interessante, ou melhor, mais difícil. Tá? Por quê? Porque mais para cá, por exemplo, a gente tem os DRD4, é um receptor de dopamina, tem DRD4, pode ir, DRD4, DRD2, DRD1, aqui, espetáculo, DRD3, DRD2, DRD4, tá? Então, o que são isso aí? São os receptores. O que acontece? Há polimorfismos que faz que o indivíduo, ele produza, né, até apenas 40% dos receptores no estriado, enfim, nos núcleos da base, ou aonde a gente vai, no núcleo acúmulo, onde a gente vai consumir isso de maneira de gratificação. Então, olha só o cenário. O indivíduo produz pouco, tá? Pouca dopamina, pouco neurotransmissor em geral. Ele consome rápido, e aquilo que ele consome, né, os receptores que ele tem menos receptor para aproveitar. Então, é o indivíduo que está o tempo inteiro precisando usar artifícios para poder se sentir bem. Para se acalmar. Para se acalmar, para se sentir mais estável. Então, esse é um mapa real de uma paciente que tem uma história de abuso de um estimulante, tá? Abuso de estimulante. E aqui a gente até consegue entender por quê. Porque ela tem algumas variantes que nos chamam a atenção. E esse aqui, eu não sei se pudesse baixar só para tirar o zoom, já me ajuda. Mas aqui, ó, cortisol, essa aqui é menos... Tá? É menos complicado, mas, enfim, também tem uma coisa interessante sobre, aqui, ó, nesse canto aqui, ela tá bem até, tinha um outro interessante. O que acontece? Aqui eu já vi muitas vezes, tá? O CRH-R1 que se relaciona com a liberação de cortisol. E esse aqui pode ser um polimorfismo vermelho. Significa o que nesse polimorfismo? Que o indivíduo com estímulos, entre aspas, normais, libera mais cortisol, né? Ele fica mais nervoso, mais ansioso, mais agitado. E isso é uma condição genética, biológica. Só que até o ano passado eu estava estudando isso e eu não estava preocupado em transformar para a prática clínica. Porque eu via isso e pensava, escuta, o que eu vou fazer com isso, né? Eu sei que funciona assim, né? Mas que recurso, porque a gente não tem nenhuma medicação que faz uma alteração genética, não tem nenhuma medicação, uma terapia gênica para esse tipo de coisa. Até que, né, surgem novos estudos, ou mais estudos nesse último ano, nos mostrando o real impacto da medicina do estilo de vida, né, na expressão gênica. Aquela enzima MAO-A que eu falei lá, por exemplo, ela tem um papel ok na maior parte das pessoas, só que se o indivíduo sofre um trauma na infância, ou tem situações traumáticas, muda o papel dela, né, e a expressão e quanto que ela limpa esses neurotransmissores. Isso significa que se muda para um lado, pode mudar para o outro. Então, hoje a gente sabe que é importante a gente ter, né, esse tipo de mapa, porque a suplementação, o alimento, o ajuste da nutrição pode impactar nisso. O exercício físico ajusta nisso e todas as outras dimensões. Então, essa é a parte boa que a gente consegue ver e ainda por cima agora tem o que fazer sobre isso. Maravilha. Então, acho que fica como uma mensagem que nem tudo é falta de vontade ou falta de esforço e às vezes simplesmente a falta do caminho correto. Eu quero agradecer imensamente a tua presença, Dr. Guilherme, aqui para enriquecer o Em Movimento e agradecer também a arquiteta Amanda por essa linda decoração
Amanda Krelin, que fez essa decoração linda aqui no nosso estúdio, com os móveis da Schuster, que é uma loja de móveis e design, então, que veio colaborar com o nosso cenário. Que legal, boa poltrona, gostei, Schuster, gostei, vou levar para casa. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo Em Movimento.